Olá, queridos, esse é o nosso Comece Bem e eu quero compartilhar com você hoje Mateus capítulo 6, do versículo 6, que diz assim para nós: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Como é que tem sido a sua vida de oração? Como é que nós costumamos orar e falar com o nosso Pai Celestial? Pois é, esse texto está falando para nós em um contexto onde Jesus está falando de uma comparação entre aqueles que querem agradar a Deus através da oração e aquela postura totalmente hipócrita e falsa e mentirosa dos escribas e fariseus. Ele faz esse contraste. Tu, porém, ele diz, olha, eles oram assim, eles fazem assim, tu, porém. Esse tu, porém, diz respeito a mim e diz respeito a você. Como orar segundo a vontade de Deus? Como orar para agradar a Deus? E o texto aqui ele não é mágico, ele fala de coisas muito simples que realmente tocam o coração do nosso Pai Celestial. A primeira coisa que ele fala é, entra no teu quarto. E, na verdade, aqui não é apenas um mandamento físico ou geográfico. Você precisa entrar num quarto especificamente falando para Deus ouvir. Na verdade, o desafio é intimidade. Quarto é lugar de intimidade. É lugar onde a gente tem as nossas conversas mais próximas, mais íntimas. E é nesse quarto, nesse local de intimidade que Deus quer ser encontrado por nós. E Ele se revela exatamente na intimidade. Então, significa não apenas ouvir sobre Deus, ler sobre a palavra dele, mas ter realmente uma relação com ele. E isso certamente vai fazer toda a diferença. É outra coisa que ele fala, ora ao teu Pai que está em secreto. Então, não é as palavras exageradas, não são as palavras que nós produzimos pela nossa própria vontade, mas são aquelas que o Pai sabe que saem de verdade e de fato do nosso coração, sem nenhuma mentira, sem nenhuma falsidade. É essa oração que agrada o coração de Deus, que está partindo com toda sinceridade do nosso coração. Oração sem máscara, oração sem fingimento. Significa que nós podemos ter a liberdade de falar com Deus tudo aquilo que está dentro de nós, sem medo de que Ele vá nos rechaçar, não vai nos ouvir ou vai deixar a gente de lado. Pelo contrário, Deus tem prazer num coração compungido e contrito, e a palavra diz que para um coração nesse sentido, Deus jamais desprezará. E aí o texto termina dizendo assim para nós, e o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Então, vamos seguir o caminho da oração que agrada a Deus, de entrar no nosso quarto, de orar a esse Pai com sinceridade, e esse Pai que nos vê dessa forma, certamente nos recompensará. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra nos ensina como é que a gente pode orar segundo o Teu coração para agradar o Senhor, a fim de que sejamos também bem-aventurados e abençoados. Que seja assim, ó Deus, na nossa vida, para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.